Gente, é o resultado de um confitado de carne com legumes que eu fiz. Ele estava na geladeira porque todo azeite confitado com proteína animal eu deixo na geladeira para evitar que ele venha a estragar. Os azeites de legumes tipo cebola confitada ou outros não tem necessidade, mas os de proteína animal guarde na geladeira, porque senão ele estraga. Então agora aqui, na minha panela quentinha, eu vou usar esta conchinha, não muito cheia, e vou colocar aqui este azeite que está super perfumado. Por que eu vou colocar o azeite logo? Para ajudar a dar uma tostada e dourada na minha linguicinha. Eu tenho aqui 100 gramas. Ela está no invólucro, só que eu não vou nem cortar, eu vou retirá-la do invólucro. Então, ó, é só você ir apertando e tirando bolinhas da linguiça. Se você não quiser retirar, é só você cortar em cubinhos. Mas eu prefiro retirar, que eu acho que fica mais gostoso. Linguicinha já toda retirada do invólucro dela. É hora da gente aumentar o fogo agora. E eu vou dar uma leve dourada nessa linguicinha. Você pode ir quebrando, como também, se você quiser aumentar a quantidade de linguiça, é a gosto. Essa linguicinha é de porco que eu comprei, e é engraçado porque aqui em Portugal, tanto a linguiça como a salsicha são chamados de salsicha. Então, às vezes nós brasileiros ficamos um pouco confusos, mas é linguiça sim e de porco. Você pode usar também a linguiça de frango, que não vai ter problema nenhum. Como vocês podem ver, a minha linguicinha ou a minha carne moída de linguiça já está querendo ficar douradinha e também grudando no fundo. O que eu queria justamente era que isso acontecesse. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma cebola pequena que eu cortei em banoise. Dê uma olhadinha no vídeo como cortar legumes e verduras. Porque agora a água da cebola será liberada com o aquecimento e vai ajudar a soltar toda essa sujeirinha que está grudada no fundo da panela, dando mais sabor ao nosso prato. Eu tenho 4 dentes de alho. E para acelerar esse processo, eu vou colocar um pouco de sal de tomilho. O sal vai fazer com que a cebola e o alho soltem o líquido mais rapidamente e não venham a queimar. Só fazer esse barulhinho e eles vão pegando todo o sabor que está grudado no fundo da panela. Agora é aguardar um pouco até que a cebola e o alho deem uma murchada para a gente poder então adicionar o arroz. Agora então que a cebola ficou translúcida, está no ponto, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o arroz. Eu vou usar um arroz parboilizado, mas você pode usar qualquer outro tipo de arroz. Em falar em arroz, eu já tenho outro arroz cremoso aqui no canal, até para quem não gosta muito de carne. É o arroz cremoso com legumes. E como eu comentei no começo, como é arroz cremoso com linguiça e abóbora recheada também é uma excelente opção. Dê uma olhadinha na playlist. Primeiro, temperos, que você vai ver o sal de tomilho. Depois, na playlist arroz, que além do arroz cremoso eu tenho outros. E na playlist abóbora. Ah, e falando em linguiça, temos o
japa dog, que pode ser também servido como uma refeição, que é o que eu falei no começo. Esse arroz você pode servir para 2 pessoas, sendo como prato principal. E a minha dica para vocês é a seguinte. Aqui é uma folha de louro que eu coloco em todos os potes que tenham grãos e afins, porque assim evita de ter bichinhos. Você pode usar em feijão, em ervilha, em pipoca. Todos esses grãos que às vezes você, mesmo com o pote tampado, você vai ver e tem aqueles besourinhos que acabam furando e dando aquele pozinho. E você fazendo isso não acontece mais. Deixa eu deixá-la aqui do lado. E aqui eu tenho 1/4 de xícara, que eu vou pegar 2 medidas do meu arroz parbolizado. Eu não lavo arroz, viu, gente? Arroz não tem necessidade de ser lavado, a não ser quando você faz o vinagre de arroz, que você necessita lavar bem o arroz para que a água saia bem limpinha, cristalina e não dê tanta mucilagem na hora que você fizer o seu vinagre. Agora eu vou dar uma mexida boa aqui. Normalmente, para essa quantidade de arroz, eu iria usar 1 xícara de água. Só que eu quero que o meu arroz fique bem cremoso, com bastante umidade. Então eu tenho 1 xícara e 1/4. Você também pode usar um caldo de legumes, um caldo de frango. Dê uma olhadinha na nossa playlist caldos e escolha o que mais lhe convier. Ou então, só água mesmo. Então agora aqui é o seguinte, vou tampar e vou aguardar que comece a ferver para então a gente adicionar a abóbora. Agora, com a panela fervendo, eu vou adicionar 150 gramas de abóbora que eu cortei em cubos. Não cubinhos muito pequenininhos, porque eu não quero que cozinhe demasiadamente e vire um arroz com pirê, que inclusive pirê de abóbora é muito bom, mas nessa receita não vai rolar pirê, só mesmo a abóbora, que eu gosto que ela fique mais firme. Vou voltar com a minha tampa e vou aguardar que o arroz cozinhe. Mas é bom ficar de olho, porque às vezes o arroz pode consumir toda a água. E se ele não estiver devidamente cozido, que às vezes isso acontece, é só você ir pingando um pouquinho mais de água até que ele fique cozido, para a gente depois, então, adicionar a parte cremosa. Agora que o arroz já está cozido, a abóbora está macia, até cozinhou um pouquinho mais do que eu queria. É hora então da gente adicionar o queijo. Eu tenho 100 gramas de mussarela. Você pode usar qualquer outro tipo de queijo de sua preferência. Queijo prato, um queijo Minas padrão, ou até um queijo mais forte, tipo um provolone. Conforme você vai misturando, o queijo já vai derretendo, gente. Esse prato é um perigo. Minha Nossa Senhora Aparecida, olha só. E para que ele fique mais cremoso ainda, eu tenho meia xícara de iogurte grego caseiro. Eu tô querendo me enganar usando iogurte para parecer que não fique tão calórico. Mas se você não se incomodar com isso, você pode usar também creme de leite. É só você misturar bem para que ele fique bem cremoso. E então podemos terminar de salgar o nosso prato.
Se você for usar um queijo salgado, preste atenção no sal para que você não perca a sua preparação. Aqui está o meu arroz cremoso com linguiça e abóbora.